Já pensou se um livro pudesse, assim, virar sua realidade de cabeça para baixo? Hoje, a gente vai mergulhar num texto espiritual que é famoso tanto pela sua profundidade quanto pelas suas origens bem misteriosas. Um Curso em Milagres. É uma obra densa que desafia a gente e que acabou inspirando um movimento no mundo todo. Então vamos juntos tentar entender o que ele realmente propõe. O curso já começa com essa afirmação, que é uma pancada, né? É poderosa e ao mesmo tempo parece um paradoxo. Essas duas frases são, na verdade, a base de todo o sistema de pensamento do livro. Elas criam uma divisão bem clara. De um lado, o que é real, eterno, que não muda, e do outro, o que é irreal, que seria um mundo que a gente percebe, sabe? Cheio de mudança, de medo. A promessa que é ousada. Se a gente entender essa diferença, a gente encontra a paz. É uma ideia bem radical, não dá para negar. E o que torna tudo ainda mais intrigante é de onde ela veio. Antes da gente mergulhar na filosofia do curso, vale muito a pena conhecer a história por trás do livro. Porque, olha, ela é tão surpreendente quanto as ideias dele. E não começa num monastério ou com um guru, mas sim num ambiente que ninguém esperaria. A história de como o curso surgiu é a chave para a gente entender por que ele é tão único. É um relato que envolve ceticismo, uma parceria super improvável e um evento que, sinceramente, desafia qualquer explicação mais convencional. E aqui estão as duas figuras centrais dessa história, Helen Schucman e William Thetford. Pensa só, eles eram professores de psicologia na prestigiada Universidade de Columbia, em Nova York. O relacionamento dos dois era super tenso, competitivo, e a vida deles era totalmente dedicada ao mundo acadêmico secular. Como o próprio prefácio do livro descreve, eles eram tudo menos pessoas interessadas no espiritual. E essas são palavras da própria Ellen Schucman, a pessoa que viria a transcrever o curso. Uma teia convicta, totalmente mergulhada na ciência, na lógica. Quer dizer, é difícil imaginar alguém mais improvável para se tornar a escriba de um texto espiritual, não é mesmo? No meio de toda essa tensão profissional, o chefe do departamento deles um dia desabafou. Ele disse que estava cansado dos sentimentos agressivos e que tem que haver um outro jeito. E do nada, a Ellen concordou em ajudá-lo a encontrar esse caminho. Essa decisão, essa pequena demonstração de boa vontade, foi o que abriu a porta para tudo o que aconteceu depois. E o que se seguiu foi uma jornada de 7 anos. Tudo começou com os 3 meses em que a Ellen teve sonhos e visões muito intensas. Até que um dia ela ouviu uma voz interna que ela descrevia como sem som, que começou a ditar o material para ela, bem rápido. A Ellen anotava tudo em taquigrafia e depois lia para o colega dela, o Bill, que datilografava. Foi essa colaboração bem improvável que resultou na obra de mais de 1000 páginas que a gente conhece hoje. Então, o que exatamente essa voz ditou ao longo de 7 anos? Vamos dar uma olhada por dentro do livro. O tamanho dele pode assustar um pouco, mas a estrutura é, na verdade, bem lógica. O curso é dividido em 3 partes. Primeiro tem o texto, que apresenta toda a base teórica. É a parte mais densa, mais filosófica. Depois vem o livro de exercícios, com 365 lições, uma para cada dia do ano, que foram pensadas para treinar a mente a pensar de acordo com os princípios do texto. E, por fim, o manual de professores, que funciona como um glossário e uma sessão de perguntas e respostas para aprofundar o entendimento. Agora, vamos ao coração da filosofia do curso Eu. A ideia mais central de todas é de que existem 2 reinos completamente diferentes. De um lado, o do conhecimento, que é a realidade de Deus, e do outro, o da percepção, que é o mundo como a gente conhece. Bom, o conhecimento é o reino da verdade, do amor, da unidade. É eterno, foi criado por Deus e não muda. Em contraste, a percepção é o mundo que a gente vive. Um mundo de tempo, de mudança, de nascimento e morte, baseado na crença de que a gente se separou de Deus. O curso chama esse mundo de sonho, um mundo de ilusões que nós mesmos fabricamos e no qual a gente está meio que preso. Certo. Então, como a gente sai desse sonho? O curso propõe que Deus nos dê um mediador, uma espécie de ponte de volta para a realidade, o Espírito Santo. Ele é descrito como uma voz interna que conhece a verdade, mas que também entende as nossas ilusões. O papel dele é nos guiar de forma gentil para fora delas, ajudando a gente a reverter nosso modo de pensar. E a principal ferramenta que o Espírito Santo nos oferece para essa reversão de pensamento é o perdão. Mas atenção, a definição de perdão no curso é muito particular, bem diferente do que a gente está acostumado a pensar. Para entender esse perdão, primeiro é preciso redefinir o conceito de pecado.
Aqui, pecado não é uma falha moral que merece castigo. É simplesmente um erro, uma falta de amor, uma percepção equivocada que precisa ser corrigida e não condenada. Isso já tira a culpa e o medo da jogada. Com essa nova visão do pecado como um erro, o perdão se torna a correção dele. Perdoar alguém, segundo o curso, não é dizer, tudo bem o que você fez. É olhar para o erro da outra pessoa, a raiva dela, o ataque dela, e reconhecer que aquilo não é a identidade verdadeira dela. Ao fazer isso, a ideia é que a gente percebe que o erro nunca foi real para começo de conversa. E isso liberta tanto a outra pessoa quanto a nós mesmos. Isso tudo nos leva ao nome do livro, Milagres. No curso, o milagre não é quebrar as leis da física, tipo fazer água virar vinho. Não. É algo muito mais interno e prático. Um milagre é uma mudança na percepção, do medo para o amor. É o resultado do perdão. Quando a gente escolhe ver a verdade em alguém em vez do erro, acontece um milagre. E o ponto crucial é que não existe hierarquia. Perdoar uma pequena irritação não é mais fácil do que perdoar uma grande traição. Ambos são só a escolha de substituir uma ilusão pela verdade. Os milagres são simplesmente a expressão natural do amor, quando os bloqueios são removidos. No fim, o próprio curso se apresenta não como uma resposta final, mas como um ponto de partida. O objetivo dele não é criar seguidores, mas guiar cada pessoa a encontrar seu próprio professor interno. A ideia final é que, depois de treinar a mente, não se precise mais de lições externas, mas que se possa ouvir diretamente aquela voz interna que guia de volta para casa. E fica a reflexão, né? O que será que essa voz interior poderia estar dizendo para cada um de nós?